Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Rafael Vilaça e nós estamos mais uma vez aqui em nosso canal Anglicanismo e Tradição. E de modo especial no episódio de hoje, eu venho trazer para vocês um resumo e bem resumido sobre o tema Estudos sobre o Anglicanismo no Brasil. De modo especial hoje, eu irei trazer um recorte sobre a minha tese de doutorado sobre o anglicanismo, mas também, de modo especial, eu trarei para vocês uma abordagem sobre alguns teólogos e teólogas brasileiras que contribuíram para a minha tese. Afinal, tudo que eu escrevi, tudo que eu fiz e tudo que eu faço vem de algum lugar. E como eu costumo dizer, o método histórico ele nunca falha. Ou seja, se você deseja conhecer como algo surgiu, algo foi produzido, algo foi construído, procure conhecer quais são as origens daquilo. E de modo especial, eu trago para vocês hoje uma pequena lista de teólogos e teólogas de várias partes do Brasil e de várias épocas que contribuíram para o pensamento anglicano brasileiro. E nós, antes de falarmos sobre alguns deles, precisamos fazer um pequeno recorte. Quando eu falo teólogos e teólogas, estou falando sobre as pesquisas no campo da teologia, ou seja, a teologia anglicana. Mas além dos estudos dentro do campo da teologia, nós temos também outras áreas do conhecimento, como por exemplo, história, sociologia e as ciências da religião. Ciências da religião e teologia que fazem parte inclusive de uma única área, a área 44 da CAPES, aquele órgão do governo que financia e organiza e acompanha as pesquisas acadêmicas realizadas no país. Mas antes mesmo de surgir a CAPES, de ter-se essa burocracia na academia brasileira, há muito tempo, literatos intelectuais dentro da igreja anglicana, eles organizaram e escreveram obras que se tornaram verdadeiros clássicos e influenciaram gerações e gerações de anglicanos e anglicanas no Brasil. De modo especial, eu trago para vocês alguns nomes, como por exemplo, o bispo Atalício Teodoro Pitan. O bispo Pitan, ele foi o primeiro bispo brasileiro na comunhão anglicana e também um importante escritor lá da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele foi importante porque a partir da sua atuação episcopal, mas também intelectual, ele difundiu ou ajudou a difundir a Igreja Episcopal Brasileira naquela região. Lembrando que nós estamos falando do ano de 1940. Nessa mesma década de 30 e década de 40, nós tivemos uma figura bastante conhecida por vocês, ou já ouviram falar, que é o reverendo Salomão Barbosa Ferraz. Salomão Ferraz, que na minha humilde opinião e nos meus estudos, eu coloco como o primeiro anglo-católico brasileiro. E de fato, Salomão Ferraz, ele publicou uma série de livros que vão influenciar inclusive o pensamento anglicano brasileiro. Princípios e métodos, a fé nacional e outras obras teológicas e litúrgicas que eu costumo dizer, hoje muitos membros da igreja sequer fazem ideia e de modo especial, vocês que são clérigos anglicanos nem imaginam o que vocês fazem no altar aos domingos. Na verdade, quem fez primeiro ou quem introduziu essas práticas e costumes foi o reverendo Salomão Barbosa Ferraz. Ou seja, nós devemos muito ao primeiro anglo-católico brasileiro. Juntamente nessa época nós temos, com Ferraz e o bispo Pitan, outros clérigos anglicanos, como por exemplo o reverendo George Upton Crisk, que foi o primeiro a escrever uma obra historiográfica sobre o anglicanismo, História da Igreja Episcopal Brasileira, de 1940, e 20 anos depois o seu filho, o também clérigo e primeiro bispo, primaz da IEAB, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o bispo Egmont Machado Crisk, ele organizou uma obra que para mim ela é atemporal e as suas teses valem até os dias de hoje. No ano de 1960 foi organizado o primeiro Congresso Episcopal Brasileiro. E esse congresso ele teve dentre as suas apresentações a leitura das teses desenvolvidas pelos reverendos da época. Isso daqui é importante porque nós vamos ter pela primeira vez a construção de uma teologia anglicana brasileira. E onde estão essas teses? Na obra
A Igreja Episcopal no País do Futuro, publicada em 1960. Essa obra, para mim, deveria se tornar, inclusive, um livro de bolso para todo anglicano brasileiro. E, infelizmente, ela está esgotada, mas também deveria ser reeditada. Mais à frente eu farei um vídeo apenas sobre esse congresso, que para mim é um marco na história do anglicanismo brasileiro. Nós temos outras gerações de teólogos, a exemplo do reverendo Jaci Marasquim, que aprendeu aos pés do bispo Krischke e que irá mudar algumas ênfases mais à frente e influenciar, inclusive, a construção das novas identidades da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E juntamente com Marasquim nós temos outras figuras, inclusive, como por exemplo o bispo Dom Sumio Takatsu, um teólogo importantíssimo da Diocese Anglicana de São Paulo. Outro teólogo brasileiro que eu acho relevante, que deve ser citado aqui, é o primeiro bispo da Diocese Anglicana de Pelotas, Dom Luiz Osório Pires Prado, que ele tem alguns textos que até hoje são lidos por nós anglicanos brasileiros, especialmente acerca dos estudos do credo apostólico e credo niceno. Nesse mesmo período nós vamos ter uma nova geração de teólogos nos anos 90 para os anos 2000, a exemplo de Carlos Eduardo Calvani, o reverendo Calvani, que ele atuou não apenas no campo da teologia, mas também da historiografia do anglicanismo brasileiro. E isso é importante porque existem vários textos do reverendo Calvani, atualmente professor da Universidade Federal de Sergipe, que nos dão uma dimensão desse período do anglicanismo no Brasil. Temos também outros reverendos, como, por exemplo, o reverendo Mário Ribas, o reverendo Arthur Cavalcante, hoje deão da Catedral Anglicana de São Paulo, e o reverendo Luiz Coelho, que é o atual custódio do livro de oração comum da IEAB, que deram suas contribuições bastante importantes para o campo da inclusividade, inclusive sendo influenciados pelo pensamento do bispo Sumio Takatsu e também do reverendo Jaci Marasquim. E são figuras que devem ser citadas e lembradas dentro desse campo ou dessa área de estudos no anglicanismo brasileiro. No mesmo período nós vamos ter a publicação nos anos 90 e 2000 de algumas obras de relevância. Eu diria que existem três pesquisadores brasileiros que merecem ser apontados aqui nesse vídeo também. O primeiro deles, que foi um reverendo da Diocese Meridional, o reverendo Oswaldo Kikefel, ele foi, para mim, o maior historiógrafo do anglicanismo brasileiro. Por quê? O reverendo ele vai fazer uma publicação em 1995, através do Projeto Memória, do livro Notas para uma História da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É o livro mais completo em termos de conteúdo acerca da história do anglicanismo em nosso país, com base em vários documentos e outras obras do Arquivo Nacional da IEAB. Nós temos também uma professora que foi professora do Seminário Teológico de Porto Alegre, que é a professora Vera Oliveira, esposa do bispo e o deão também da Catedral da Santíssima Trindade, Orlando. A professora Vera, ela teve uma contribuição importante, inclusive no final de sua vida, que foi a publicação de obras históricas, como, por exemplo, História do Anglicanismo na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. E essas duas obras, elas formam um verdadeiro conjunto, junto com uma obra chamada Nossa Identidade, escrita em conjunto com o reverendo Carlos Calvani. Junto com o reverendo Calvani, reverendo Oswaldo Kikefel e a professora Vera Oliveira, nós precisamos citar também a produção da reverenda Carmen Cauano, reverenda da Diocese Anglicana de São Paulo, e de modo especial que voltou as suas pesquisas para a comunidade anglicana japonesa. Sim, nós temos uma pungente comunidade japonesa responsável pela evangelização e o estabelecimento da igreja nos estados de São Paulo e do Paraná. E de modo especial a reverenda ela trouxe algumas obras, como por exemplo a Seikokai, a história da primeira igreja ou templo anglicano japonês na cidade de Registro, história da paróquia de São João em São Paulo e a história e obra do reverendo João Yasoji Ito, um importante missionário da comunidade japonesa entre nós. Juntamente com esses teólogos do Sul e do Sudeste, eu tenho alguns que eu preciso citar e que fazem parte da minha região, a região Nordeste. De modo especial, os natalenses, Jorge Aquino, o reverendo Jorge Aquino, que foi da Diocese Anglicana do Recife e publicou a sua obra Anglicanismo,
uma introdução. Essa obra que para mim se tornou de fato uma obra importante, não apenas para os estudos sobre o anglicanismo, mas eu faço uma releitura dessa obra também dentro da minha tese. Ela é de fato um livro importante para os estudos sobre o anglicanismo nos anos 2000. Porque nesse período nós vamos ter uma série de tensões, rupturas e continuidades dentro e fora da comunhão anglicana. Outro natalense que eu faço questão de citar e que também foi importante na minha caminhada foi o reverendo da Diocese Anglicana do Recife, Gessione Pinto, que também ele é da cidade do Natal. Nós temos que, junto com esses reverendos e clérigos que fizeram parte da Diocese Anglicana do Recife, nós precisamos e devemos citar o nome, de modo especial, do terceiro bispo da Diocese Anglicana do Recife, Dom Robson Cavalcante. Dom Robson Cavalcante, para mim, é uma figura não apenas importante e, ao mesmo tempo, controversa, mas ele representa, eu diria, um período importante na produção teológica anglicana brasileira. E por que não? Ele foi o anglicano que mais escreveu, que mais publicou e que mais divulgou o anglicanismo através de suas ideias, de suas visões e de suas práticas, mas de modo especial, ele viveu um dos episódios mais importantes e ao mesmo tempo trágicos da história do anglicanismo brasileiro, que foi o cisma, ou melhor, os cismas que aconteceram na Diocese Anglicana do Recife. E já adiantando, eu trarei mais à frente um episódio especial sobre o pequeno cisma do Recife, que foi promovido, na época pelo deão Paulo Garcia, e o grande cisma do Recife, que eu considero que ocorreu no período do bispo Robson Cavalcante durante o seu episcopado. E é necessário que nós também leiamos e, para até mesmo criticar, nós precisamos compreender o pensamento desses teólogos e figuras importantes do anglicanismo brasileiro. Junto com o legado de Dom Robson, eu preciso também citar uma figura, um clérigo bastante importante, na minha história inclusive, que é o reverendo Maurício Amazonas. O reverendo Maurício Amazonas, que é aqui da cidade do Recife, ele foi o responsável por me apresentar o anglicanismo. À época do mestrado, quando nós estávamos almoçando, após algumas aulas, nós tivemos uma conversa muito profunda sobre a tradição anglicana. E graças a essa conversa e a esse almoço, que até hoje eu lembro, foi por isso que hoje eu estou onde eu me encontro, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e hoje eu sou um sacerdote anglicano. Ao reverendo Maurício Amazonas, a minha eterna gratidão. E nós devemos lembrar também que nessa caminhada, nessa história sobre os estudos do anglicanismo no Brasil, nós temos também outras figuras que nós precisamos citar. Lembrando que a partir dos anos 2000, nós vamos ter uma série de crises, tensões, rupturas e também continuidades na história do anglicanismo em nosso território. De modo especial na Diocese Anglicana do Recife. E a partir disso nós teremos o surgimento de outras denominações episcopais e anglicanas no Brasil. E de modo especial nós temos sim teólogos que são importantes dentro dessas denominações que surgiram posteriormente, a exemplo do reverendo Marcondes Soares, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, o reverendo Giordano, da Igreja Anglicana no Brasil, o reverendo Nathan Castro, da Igreja Anglicana Reformada do Brasil, e também não poderia deixar de citar, os reverendos Rodson e Melqui Ambrósio, da Igreja Anglicana Tradicional na cidade de Natal. De modo especial também eu cito dois teólogos leigos que me influenciaram muito nessa caminhada, que são o Douglas Araújo, lá da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e também nós temos a Cíntia Muniz. Nós temos essas duas figuras que de fato me encaminharam a alguns livros, mesmo sem vocês imaginarem, que me ajudaram inclusive a terminar a minha tese de doutorado. E claro, eu não poderia deixar de citar porque eu também faço parte desta geração de novos teólogos e teólogas anglicanos. E dentro dessa caminhada, nós tivemos uma grande mudança de paradigmas dentro do anglicanismo.
A virada do século XX para o XXI irá marcar não apenas o anglicanismo brasileiro, mas também o anglicanismo mundial. E nós podemos dizer que, da mesma forma que eventos aconteceram no anglicanismo mundial, de modo especial a partir das conferências de Lambeth de 1998, a partir dos anos 2000, o anglicanismo brasileiro, a partir da cidade do Recife, também será impactado com as divisões e tensões que vão ocorrer nesta parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E é importante nós dizermos que Recife tem um papel fundamental nesse processo de reorganização, de readequação e até mesmo transformação das identidades ou das múltiplas identidades do anglicanismo no século XXI. E agora, a partir desse minuto 15 de nossa live, eu trago para vocês um resumo do que foi a minha pesquisa. Olha ela aqui, a monstra, como eu costumo dizer. E por que chama monstra? Porque, como vocês podem ver, ela foi uma pesquisa bastante densa. A minha tese de doutorado, que foi intitulada Unidade na Diversidade, Unidade na Adversidade, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e as múltiplas identidades do anglicanismo no século XXI, ela teve como pano de fundo a minha chegada ou o meu início de caminhada no anglicanismo. Quando eu começo a estudar sobre o anglicanismo, a sua história, sua tradição, a sua riqueza e profundidade teológica, pastoral e litúrgica, eu noto que existe uma questão que permeia toda a história do anglicanismo contemporâneo, que é a questão da identidade, ou melhor, das identidades. O arcebispo de Cantuária, Ron Williams, ele terá um livro escrito chamado Identidades Anglicanas. Esse livro, Identidades Anglicanas, ele foi importante para a minha caminhada, porque me fez perceber que o anglicanismo não é algo monolítico, não é algo que vem apenas da Inglaterra, não é algo que vem apenas dos Estados Unidos, não é algo que vem apenas do Brasil. E até mesmo o dito anglicanismo brasileiro, ele deve muito às teologias produzidas lá fora, algo que nos influencia e que nos traz um corpo identitário ao qual nós não podemos abrir mão, afinal estaremos abrindo mão da nossa origem, da nossa própria história, mas também nós devemos buscar sim um jeito anglicano, brasileiro, de viver a igreja. E de modo especial, essa busca por dar continuidade, a palavra deve ser essa, não ruptura, mas continuidade, trouxe uma série de problemas, tensões e conflitos ao longo da caminhada da igreja no Brasil. Como eu trouxe para vocês, nós devemos abordar o anglicanismo não como algo monolítico, mas como algo em transformação. Por isso que eu trago para vocês nesta tese, e eu deixarei o link da minha tese ao final desse vídeo, lá embaixo, para vocês terem acesso a uma pesquisa que para mim é de fato um orgulho pessoal. Por quê? Porque ela surgiu do meu interesse em atualizar pesquisas que não eram feitas desde o início dos anos 2000. Nós temos uma lacuna nas pesquisas e publicações sobre o que aconteceu na Igreja Anglicana brasileira como um todo, e de modo especial na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, desde os eventos na Diocese do Recife, a partir dos anos 2000. E eu trago para vocês, desde o início, no seu capítulo 1, um viés histórico. Quando vocês abrem o primeiro capítulo, nós temos lá anglicanismo, um ramo do cristianismo. Afinal, o anglicanismo ele se entende como sendo um dos ramos históricos do cristianismo. E nesse sentido, eu trago um conceito que eu gosto muito quando me perguntam o que é a Igreja Anglicana. No ano de 2013, o ex-secretário-geral da Comunhão Anglicana, o bispo Kenneth Kieran, ele esteve presente na Diocese Anglicana do Recife. E nesta palestra que ele deu à nossa diocese, ele trouxe um conceito da Igreja Anglicana que me marcou desde o início. A Igreja Anglicana é uma igreja católica reformada com uma forma particular de governo. Repetindo, a Igreja Anglicana é uma igreja católica reformada com uma forma particular de governo, o episcopado. E é interessante porque quando nós analisamos esse conceito, essa frase acerca do que é a Igreja Anglicana, nós precisamos entender que ela tem fases, ou ela passa por fases que na sua história irão definir as suas identidades.
Por exemplo, quando nós estudamos o anglicanismo, para além daquela história que Henrique VIII queria se divorciar, e aí brigou com o Papa, século XVI, e como ele gostava tanto do casamento, ele se casou 6 vezes, essa história já está batida. Nós sabemos que a Igreja Anglicana, ela inicia-se na presença do cristianismo nas Ilhas Britânicas, naquela região da Britânia, no período do Império Romano, quando existiam os povos celtas que foram cristianizados e organizaram uma igreja nas Ilhas Britânicas com uma forma muito semelhante, mas ao mesmo tempo autóctone naquela região. E por isso eu trago a divisão da história do anglicanismo em 4 fases. A fase celta, a fase medieval, a fase romana ou católico-romana, a fase reformada, que passa pela reforma inglesa e chega até o século XIX, afinal, nós temos a última fase, ou a fase atual, que é a fase da comunhão anglicana, que é a fase que nós vivemos atualmente no anglicanismo mundial. E querendo ou não, a comunhão anglicana, ela define e ao mesmo tempo é definida pelas situações, eventos e marcos históricos que são importantes para o anglicanismo mundial. Nós temos também que no primeiro capítulo eu trago para vocês uma história atualizada da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, desde a época das capelanias, passando pela fase missionária com os missionários do Seminário de Virgínia, uma fase expansionista, não é? Com essa fase vinda do período do Congresso Episcopal Brasileiro, a fase de consolidação que nós estamos vivendo agora, e, possivelmente, nós vamos ter uma fase futura de uma transformação das identidades do anglicanismo brasileiro diante de situações que nós estamos vivendo hoje. Não irei entrar em detalhes porque nem sequer foi escrita essa fase na história, porém eu já vislumbro uma fase de uma nova transformação nas identidades, ou o que nós podemos entender como anglicanismo brasileiro, e quem sabe, um diálogo necessário entre as várias denominações que surgiram. No segundo capítulo, eu trago para vocês, e para mim é um dos mais importantes, um estudo de casos sobre a Diocese Anglicana do Recife, ou seja, a presença do anglicanismo no Nordeste do Brasil e a instalação da DAR, da Diocese Anglicana do Recife, em 1976. Nessa parte da minha tese, eu gosto muito dela por uma única razão, eu diria. Porque eu fiz uma descoberta, ou melhor, trouxe dados que foram esquecidos ou ocultados, interpretem como quiserem, acerca da origem do anglicanismo no Brasil. A historiografia tradicional ela nos diz que os primeiros anglicanos chegaram ao Brasil no início do século XIX, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, o Reino de Portugal abre, através daquele tratado de comércio e navegação, os seus portos e cidades litorâneas para a coroa britânica. E nessa abertura, nós temos o estabelecimento das capelanias em cidades como Belém, Salvador, Santos e Recife, da qual sou capelão lá do cemitério dos ingleses. Mas, de modo especial, nas minhas pesquisas eu encontrei um dado interessante, que eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, que, na verdade, ao contrário do que a historiografia sulista nos apresenta, a primeira presença de anglicanos no Brasil se deu durante o período da ocupação holandesa no governo de Maurício de Nassau, aqui na cidade do Recife. Lá no século XVI, com a abertura da liberdade religiosa em território recifense ou pernambucano, nós tivemos a chegada de um grupo, uma frota inglesa, com o reverendo Samuel Bartseller, ou o Ecclesiastes Anglicane Mauritstate, ou em outras palavras, o clérigo anglicano da cidade de Maurícia, Recife. E esse dado para mim, eu vou trazer os seus detalhes em outro vídeo, literalmente me trouxe uma nova visão acerca do anglicanismo. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o primeiro período em que os anglicanos estiveram no Brasil foi na cidade do Recife, no século XVI. Infelizmente, essa congregação não existe mais, porém nós temos provas que eles estiveram nesse período. E para mim é um dos dados mais importantes para iniciar essa conversa, sobre quando surgiu o anglicanismo no Brasil. De modo especial, nesse capítulo eu trago também
um histórico sobre o episcopado dos 5 bispos da Diocese Anglicana do Recife, iniciando com o bispo Edmundo Knox-Scherrio, em seguida o bispo Clóvis Erli Rodrigues, o terceiro bispo Dom Robson Cavalcante, o bispo Sebastião Gameleira e o atual bispo da Diocese Anglicana do Recife, Dom João Câncio Peixoto. De modo especial, no capítulo sobre Dom Robson, eu trago um tema que é bastante espinhoso para todos nós que somos anglicanos. E porque eu demorei a escrever isso, eu mereço tomar um gole de café. Essa parte me deu muito trabalho, porque quando eu estava escrevendo sobre a tese, eu precisei reconstruir um processo de tensões, de conflitos e de rupturas que aconteceram na Diocese Anglicana do Recife. E para quem viveu essa época, sabe que foi um processo extremamente doloroso, em ambos os lados. E nós tivemos no Recife algo que não existiu em lugar nenhum do mundo anglicano, que foram 2 cismas consecutivos, os quais eu chamo de pequeno cisma do Recife, que ocorreu com a ruptura e a saída do então deão da Catedral da Santíssima Trindade, o reverendo Paulo Garcia, e posteriormente a ruptura e o cisma que aconteceu com o bispo Dom Robson Cavalcante. E esse cisma ele teve um peso tão grande que eu comparo no mundo anglicano ao grande cisma do Oriente. Por isso nós chamamos o grande cisma do Recife. Nesse sentido, nós temos que o processo de ruptura ele se deu com uma série de cartas, documentos, entraves, que inclusive envolveram arcebispo de Cantuária da época, e isso trouxe uma consequência bastante dura, tanto para uma igreja, no caso, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e a outra igreja que surgiu aqui em território recifense, a atual Igreja Anglicana no Brasil. E para reconstruir esse episódio, eu precisei ter acesso ao processo de Dom Robson. E esse processo, antigamente, ele estava disponível no antigo site da IEAB. Só que esse site ele caiu, foi retirado, saiu do ar. E imaginem, um doutorando no meio da sua pesquisa, num belo dia ou numa bela noite, indo acessar o site para continuar a sua pesquisa e fundamentar com todos os documentos, e o site sumiu. Nesse dia, meus irmãos, minhas irmãs, como diz a música, meu mundo caiu. Tem que fazer uma piada, né? Eu fiquei desesperado, porque este é o coração da tese. E aqueles que desejam entender melhor, vocês terão acesso aos documentos em um livro que eu lancei recentemente. E eu vou fazer uma live sobre esse livro, explicando um pouco sobre o conteúdo acerca da história do anglicanismo no Nordeste do Brasil e a história da Diocese Anglicana do Recife. De modo especial, consegui recuperar esses documentos e esse processo de Dom Robson através do bispo Clóvis Erli Rodrigues. Eu agradeço ao bispo Clóvis Rodrigues, da IEAB, que me cedeu uma cópia desse processo, porque sem ele eu não conseguiria reconstruir todo o processo das tensões, dos conflitos e das rupturas que aconteceram na Diocese do Recife. E esse capítulo ele é importantíssimo na tese, porque nós vamos ter, não por acaso, a construção das novas identidades no anglicanismo brasileiro. Logo em seguida, após essa abordagem histórica sobre o surgimento, desenvolvimento e a continuidade da história da Diocese do Recife, nós vamos ter o capítulo 3, que aborda as múltiplas identidades da IEAB, a unidade na diversidade. Essa frase que nós já ouvimos muito e quase que se tornou um bordão, não é? Um jargão, eu diria até mesmo muito desgastado, e essa pausa não foi por acaso. Repensem quando utilizam esse bordão, porque a igreja hoje ela possui uma nova ênfase ou ênfases identitárias. E essas ênfases elas foram construídas ao longo de décadas. Não foi algo que caiu do céu, nem saiu da cabeça de um reverendo. Isso é fruto de uma construção histórica ao longo das décadas anteriores na igreja. E de modo especial, eu aponto que existem hoje 4 ênfases que marcam a identidade ou as identidades da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Primeiramente, uma igreja inserida em questões políticas e sociais.
Isso, desde a década de 50, 60, nós temos essa inserção gradual da igreja em questões políticas e sociais e econômicas em nosso país. E isso vai marcar as identidades, ou uma das identidades que compõe a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. A outra ênfase que eu diria é justamente a ordenação feminina, a ordenação de mulheres dentro do sacerdócio, dos ministérios e das sagradas ordens na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Isso foi um marco importante desde a década de 80, em 1984, quando foi ordenada a primeira clériga anglicana brasileira. Também temos uma outra ênfase que eu trago para vocês, que é a inclusividade através da ordenação e do casamento de clérigos LGBTs. Porque nós vamos ter, dentro dessa inclusividade com o casamento e a ordenação de pessoas LGBTs, uma nova ênfase dada no campo da inclusividade na igreja brasileira. E isso marca a nossa identidade enquanto IEAB. E por fim, nós temos o livro de oração comum, a nova edição, que traz uma inclusividade litúrgica. Lembrando que não é apenas uma questão de linguagem, mas é uma inclusividade, inclusive de ritos, que antes não existiam e que estão sendo trazidos para a liturgia da nossa igreja. E essas 4 ênfases teológicas, para mim, elas marcam as múltiplas identidades da IEAB no século XXI. De modo especial, o capítulo seguinte, eu trouxe o Sínodo Geral da IEAB. O Sínodo Geral que foi organizado em Brasília, na cidade de Brasília, em 2018, ele foi importante porque nele se deu a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro da IEAB. E trouxe também consequências para o anglicanismo brasileiro. E nessa análise eu trago para vocês, em primeira mão, uma descrição de todo o caminho que foi construído até então e uma descrição do que aconteceu durante o sínodo, porque eu estava lá. Eu sequer era seminarista na época, eu não era sequer ministro leigo ou ordenado na época, mas eu estava pesquisando e peguei algumas falas, algumas cenas, algumas interações que aconteceram nesse sínodo e eu reconstruo toda a organização, um processo e a caminhada até se chegar a esse resultado. Por fim, no último capítulo, eu trago uma abordagem sobre os processos de tensões, rupturas e continuidades dentro do anglicanismo. De modo especial, eu trouxe 2 autores da época, que são Pierre Bourdieu e o Paul Tillich, um da sociologia e outro da teologia. Como eu trouxe no início do vídeo, nós temos a ideia de que o anglicanismo, segundo o conceito do ex-secretário da Comunhão Anglicana, Kenneth Kieran, é uma igreja católica reformada com a forma particular de governo. O Paul Tillich, ele vai trazer em seu pensamento que o anglicanismo ele melhor expressa essa ideia da união e também da tensão entre a substância católica e o princípio protestante. Ou seja, no anglicanismo nós temos essas 2 expressões que fazem parte da igreja desde o seu início. Nós vamos ter a substância católica desde a tradição, aquilo que a igreja manteve preservada ao longo dos séculos, a sua forma de organização com o episcopado e, por fim, toda a tradição sacramental que nós mantemos até hoje. Por outro lado, o princípio protestante é o que permite à igreja se reformar de tempos em tempos, dela se atualizar e dialogar, inclusive com o mundo moderno. Ou seja, nós vamos ter que há uma verdadeira tensão entre esses 2 elementos que vão compor a eclesiologia anglicana. Ao mesmo tempo, quando nós pegamos Pierre Bourdieu em sua obra Economia das Trocas Simbólicas, nós vamos ter que existe de fato uma disputa por um capital simbólico que é detido por aqueles que estão à frente da igreja, ou seja, grupos, lideranças, clérigos e até mesmo leigos, vão em momentos, de tempos em tempos, disputar o que seria o anglicanismo puro e simples, o que seria a verdadeira versão, a verdadeira organização, a verdadeira liturgia, a verdadeira forma de se expressar do anglicanismo.
Aqueles que estão fora não podem ser considerados anglicanos. Aqueles que estão dentro dessas linhas podem ser considerados anglicanos. Quando, na verdade, é um verdadeiro processo de construção das múltiplas identidades e da forma como a igreja se compreende, a eclesiologia. Em outras palavras, nós vamos ter que no século XX para o XXI, nós vamos ter uma mudança nesse paradigma e, inclusive, nos elementos e nas características que vão definir quem ou o que é considerado como anglicanismo. E, nesse sentido, também nós vamos precisar atualizar os estudos que foram desenvolvidos nos últimos tempos. De modo especial, eu trago nesse capítulo 6 uma crítica, se eu posso chamar assim, a dois grandes teólogos anglicanos brasileiros, Dom Robson Cavalcante e Jorge Aquino. E aqui eu posso dizer com todas essas palavras e de uma forma muito tranquila: Dom Robson e o reverendo Aquino estavam errados. Em sua obra Anglicanismo, Introdução, nos anos 2000, Aquino nos traz uma tabela que também é repetida e é comentada por Dom Robson na sua obra Anglicanismo de 2005. Em outras palavras, nós vamos ter que Dom Robson e Aquino vão trazer uma classificação, uma tipologia, uma análise inclusive eclesiológica do que eles consideram como duas alas ou duas correntes no anglicanismo, dividida de forma binária entre católicos e protestantes. E dentro dessas duas categorias binárias nós temos uma série de outras, como anglo-católicos, evangélicos, carismáticos, liberais e assim por diante. Se você não se encaixa em uma lacuna, em um quadradinho, você está errado. Se você segue algo além disso, você não pode ser considerado anglicano ou está fora do barco de Cantuária. Nesse sentido, nós vamos ter uma abordagem bastante simplista. E aqui, de modo especial, clérigos e leigos, e muitos reverendos que ainda estão na igreja hoje, aprenderam e ainda continuam reproduzindo essa forma desatualizada de eclesiologia. Nós não podemos pensar mais o anglicanismo de uma forma como os clérigos daquela época pensavam, assim como as minhas abordagens devem ser passivas de crítica daqui a alguns anos, ou até mesmo hoje. Todavia, eu considero que a forma mais atual de nós abordarmos o anglicanismo é através de um autor que foi me apresentado ao final da minha tese de doutorado, que foi o Thomas Mackenzie. Thomas Mackenzie, o reverendo norte-americano, em sua obra The Anglican Way, ele nos traz aquela analogia da rosa dos ventos, o símbolo maior da comunhão anglicana. E nessa analogia, ele mais uma vez traz aquela ideia de que nós temos formas diferentes, ou expressões diferentes, ou classificações diferentes dentro do próprio anglicanismo. Nós não podemos mais abordar o anglicanismo de forma binária, como nos propõe Dom Robson e o reverendo Aquino. Nós temos que ver o anglicanismo de uma forma muito mais ampla e muito mais atual, considerando outras formas de expressões que surgiram e se consolidaram nas últimas décadas. De modo especial, o Mackenzie ele nos traz 8 ou até mesmo mais categorias dentro do anglicanismo, que é católico, evangélico, carismático, ortodoxo, conservador, liberal, ativista e místico. Em outras palavras, você que é anglicano e é anglo-católico, você é tão anglicano quanto um evangelical, quanto um liberal, quanto um carismático e assim por diante. E nós não podemos excluir do debate, inclusive, pessoas que são consideradas à margem do anglicanismo mainstream. Em outras palavras, nós temos que considerar que o anglicanismo ele é plural, ele é diverso, ele é um verdadeiro guarda-chuva que abarca essas diferentes expressões. E é importante nós trazermos isso, porque, inclusive, a questão das identidades anglicanas foram, estão e ainda serão trabalhadas e debatidas, como foram, inclusive, na Conferência de Lambeth de 2022. A conferência, ocorrida mais de 10 anos desde a última, ela não fechou os debates iniciados em 2008 e também em 1998. Aquela conferência de 98 continua em aberto e os seus debates continuam em aberto, porque infelizmente hoje
nós temos um sério problema no anglicanismo, inclusive brasileiro, que é a falta de diálogo. Nós, que somos um povo conhecido pela abertura ao diálogo, nós nos fechamos muito com o diálogo com os nossos irmãos separados. E aqui eu trago categorias claramente católicas romanas, sim, porque nós, enquanto anglicanos e anglicanas brasileiros, estamos separados. Nós somos irmãos separados, divididos, e abrimos uma ferida no corpo de Cristo, e uma ferida que continua sangrando com mais aberturas e mais aberturas e mais aberturas. E nós que somos conhecidos pelo diálogo ecumênico, nós não conseguimos debater com os que estão dentro de casa. Olhem a ironia da nossa realidade. E acima de tudo, nós que somos o povo do livro de oração, nós oramos tão pouco, meus irmãos. Nós oramos tão pouco. E nós utilizamos tão pouco os nossos livros de oração, seja por uma denominação X ou até mesmo as nossas próprias denominações. Nós usamos pouco o nosso livro. Nós usamos pouco a Bíblia. Nós usamos e ouvimos pouco a voz do Espírito Santo, que nos diz, em um tempo de tanta divisão, que nós somos chamados e chamadas a dialogar com as diferenças. E é tão difícil seguir a oração de Jesus, para que nós sejamos um. Lex credendi, lex orandi. Nós, embora muitos, somos um só corpo. E é difícil sermos um só corpo quando nós estamos mais preocupados com a burocracia da igreja, como nos tempos de John Wesley ou nos tempos de John Keble. E nesse sentido, nós precisamos voltar às raízes daquilo que nos une. Nesse caso, é muito maior do que o que nos separa. E se nós não conseguimos dialogar entre os nossos irmãos, como poderemos dialogar com o mundo ao nosso redor? Que possamos, primeiro, nos voltar para o que mais importa para o anglicanismo, que é a sua unidade na diversidade e também na adversidade. Que possamos, um dia, pela graça de Deus, entrar em diálogo com os nossos irmãos que estão separados e fazermos de vários um só, porque Cristo é a nossa unidade. Que possamos trazer essa mensagem de diálogo, essa mensagem de unidade, essa mensagem de tolerância, porque o mínimo a ser feito é tolerar aquele que é diferente. E quando nos colocamos em diálogo, nós podemos sim perceber que é possível conviver com as diferenças. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e que Deus também nos ilumine em nossos estudos para compreender que o anglicanismo, de fato, é a mais rica, a mais vasta e a mais sábia herança de toda a cristandade. E que nós saibamos como honrar, promover e espalhar essa boa notícia, que é possível ser igreja em meio à diversidade. Que Deus abençoe você. Irei deixar esse link da minha tese ao final e que possamos continuar na nossa jornada e na nossa caminhada na fé cristã e nessa forma de viver essa fé tão bela que é a fé cristã e a nossa expressão anglicana de como seguir a Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um detalhe que eu esqueci de comentar. Essa tese aqui tem 650 páginas. Tá achando grande, meu episcopal? Pois saiba que ela seria maior ainda. Graças ao meu orientador, professor Newton Cabral, grande Newton, essa tese saiu de 800 páginas para 650. De modo especial, eu posso dizer que eu ainda tenho muito material para publicar. E isso daqui vai render pelo menos uns 5 livros. E em breve vocês terão acesso a essas publicações. Um já foi publicado, o próximo ou os próximos virão logo em seguida. E vocês que têm a curiosidade de saber qual foi o livro publicado, chequem esse outro vídeo, o link que eu vou deixar aqui para vocês. Que Deus nos abençoe e que nós possamos escrever muito mais. Como diria Justiniano, quando entra na Catedral de Ágia Sofia, Salomão
Eu superei.